Obrigado, presidente. Até me assustei aqui nessa tribuna, que tá o clima pesado, né, vereador? O senhor tá que nem aquele prefeito lá, de São Francisco de Paula, que disse que os dias estavam contados, que ia acabar. Todo mundo estocou comida, agora vou me preocupar, vereador. E os dias seguem, normalmente. Mas, vereador, eu concordo com o senhor em parte da sua fala aqui, né? E o senhor e mais um grupo aí que fizeram uma firula. Eu lembrei de vocês esse final de semana, que eu andei pela Rota do Sol. Não é um buraco, são centenas de buracos na Rota do Sol. É convidar a tua turma lá, a gente faz uma vaquinha pra gente tampar esses buracos aí na Rota do Sol. Porque tem centenas, né? Não, eu não vou junto, vereador, que eu fiscalizo, né? Eu não fico entrando dentro de boca de lobo, de bueiro, essas coisas. E essa é a nossa função de cobrar, e o senhor tá de parabéns ainda aqui cobrar. Mas o senhor disse que uma deputada recentemente tinha o coração gelado, coração frio, congelado, né? Mas o senhor e seus colegas que votaram contrário àquele projeto dos 40 milhões, que ao contrário de vocês que votaram contra, eu e outros vereadores, nós fiscalizamos, retiramos de pauta umas 5 vezes e depois votamos. E a maioria desse dinheiro, vereador, o senhor estava na reunião, o senhor ouviu do prefeito. Esse dinheiro nem vai ser usado para essas ruas. Vai ser usado para essas rodovias, pelas essas estradas aí no interior, estradas na cidade, que estão tudo esburacadas. Então, que bom que a gente aprovou esse empréstimo naquele momento, porque se não tivesse esse dinheiro, nem para isso, para tampar essas ruas aí que estão esburacadas pela questão, né, da chuva. Eu já lhe dou a parte para o senhor emendar os assuntos. Mas eu quero primeiro mostrar um vídeo, vereador Schalco, que o senhor falou na semana passada na tribuna, e eu pedi uma parte do senhor, e eu recebi dos trabalhadores da Codeca a resposta. Inclusive a sua fala, né, eu fiz uma parte, e depois vocês fizeram um videozinho, né? Como é que é o nome do negócio de vocês lá, que vocês fazem toda semana lá? Hã? Isso, vereador, é isso aí, isso mesmo. E aí tem a resposta dos trabalhadores da Codeca. Sujo aí, meu. Mas aqueles desceram aí, ó. Eu vim pra cá, ó. Ah, mexe aí, mexe aí. Aqui, ó. Vocês estão tudo aqui, ó. Gravando? Aham, tá gravando. Olha lá o tanto de rato, ó. Olha ali, ó, o tanto de rato. Olha o tanto de rato aí, ó. Olha o tanto de rato aí, ó. Olha lá, ó. Olha aí, ó. Aí, Marcon. Olha aí, ó. Olha ali os ratos pulando aí, ó. Aí vocês querem que nós cate o lixo de vocês aí, ó. Sem vergonha. Pergunta antes de falar as coisas, rapaz. Olha ali o tanto de rato. Olha aí. Olha os ratos aí, cara. Seu sem vergonha. Tem que se informar antes. Esses aqui desse prédio aqui também, outros sem vergonha aí. Isso aí eles não falam, né? Olha ali o tanto de rato, cara. Pulando os ratos, olha aí. Olha ali, olha ali. Olha aí, ó. Olha aí, cara. Olha isso, olha isso. Olha isso. Vocês não mostram isso aqui, né? Bom, eu só pra gente restabelecer o porquê eu recebi esse vídeo aí dos trabalhadores, vereadores Schalco, da Codeca. Então tá aí a resposta, o contraponto deles, que em virtude, né, de ter uma infestação de rato e o próprio pessoal do condomínio não fazer detetização naquele espaço, eles não conseguem fazer a coleta, porque podem, né, ser contaminados, enfim, com a questão da leptospirose, que é um tema recorrente aqui no nosso estado. Então eu tô fazendo esse contraponto até para a gente poder, né, ouvir os trabalhadores, a voz dos trabalhadores. Mas, vereador Bressan, eu tenho que dar os parabéns para o senhor da sua fala. E eu peço para mostrar aqui, na rua Luiz Gavirag, 1325. Essa rua aqui, e foi agora de manhã, uma foto recente, tá? Não é uma foto antiga. Deixa aí no telão. Rua Luiz Gavirag, na Rua da Igreja. Então é a rua que dá acesso ao bairro Rio Branco, ao bairro São Leopoldo, tá? Esse é o buraco. Só que eu já pedi acho que 1 milhão de vezes para Diló, muito mais. E agora, né, o feitiço virou contra o feiticeiro, porque a própria Codeca agora caiu o caminhão dentro, tiveram que chamar o guincho lá para tirar o caminhão. Foi agora de manhã isso, agora. O senhor sabe disso aí, vereador Velocino, porque outras pessoas pediram para o senhor também essa situação e não é atual. Tem que trocar toda a tubulação embaixo. Então eu dou parabéns pro senhor. Isso aqui não é por causa da chuva. Daqui eu tô cobrando desde o primeiro dia do governo do prefeito Adiló. Aí eles vão lá, põem uma rebarbinha lá de asfalto.
né? Bota os paralelepípedos em cima e os carros não conseguem acessar de um bairro para o outro, né? E é a rua da igreja, a rua principal do bairro que dá acesso ao bairro Rio Branco. Então eu faço essa fala aqui e o contraponto a também a fala do pessoal da Codeca. Primeiro essa parte, vereador Bressan. Pode ocupar. Obrigado, vereador Rafael. Mas o vereador Rafael, o senhor não distorce, porque o senhor sabe. E lá na reunião, lá no Salão Nobre, eu lhe dei a resposta e o senhor sabe muito bem. Os 40 milhões que o senhor tanto fala, não era para isso. O senhor nem sabia, ou o senhor é evidente, que ia chegar toda essa chuvarada aí e ia destruir praticamente a cidade. Não sabia que o senhor era evidente. Mas não era para isso, tá? Se tivesse vindo o pedido dos 40 milhões agora, se fosse o caso, para o que aconteceu, eu duvido o vereador que votasse contra. Então vamos parar de distorcer. Eu gosto da verdade. Eu não votei favorável justamente porque eram ruas centrais, onde o SAMAI principalmente destruiu e acabou não dando o suporte da revitalização de todas essas ruas que ela acabou destruindo. Então foi eles que causaram, eles tinham que fazer, as terceirizadas principalmente. Então foi por isso que a gente votou contrário. Mas se fosse hoje para a calamidade do município, eu duvido o vereador que se opôsse a isso. Eu falei para o prefeito aquele dia. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador. Eu não sou vidente. Quem é sensitivo é o senhor, que diz que os dias estão por chegar, e o senhor que é vidente. Mas, vereador, eu votei pela infraestrutura do município, eu votei pelo bem coletivo, pelo interesse público. Se fosse para o prefeito embolsar esse dinheiro e usar esse dinheiro em benefício próprio, era uma coisa. Mas estava demarcado as ruas e as localidades que seriam beneficiadas dos 40 milhões. Só que agora esse dinheiro vai ser deslocado daquelas ruas que precisavam dos reparos para ser implantada em locais que foram afetados da enchente. Então eu votei uma vez, mas beneficiando duas vezes. Fico orgulhoso, porque a gente fiscalizou, a gente retirou de pauta. E o senhor votou contrário. O senhor, se tivesse mais 5 votos, o projeto ia ser rejeitado. A gente não ia ter nem dinheiro para enchente. Então eu não fui vidente, mas o meu voto valeu a pena naquele momento e o senhor foi contra. O senhor votou contra os 40 milhões para infraestrutura na cidade. E o senhor tem marcado nas costas do senhor. Seu à parte, vereador. Vereador Rafael, eu estava escutando com atenção o vídeo ali da parte da Codeca. Se existe um problema de ratos ali, quem que é o responsável? É a SEMA que tem que notificar ou não é? A Codeca chegou a falar para a SEMA que tinha que notificar o prédio. Foi feito alguma coisa ou não foi feito nada? A pergunta é essa. O cidadão tem direito à coleta de lixo e não é porque tem rato, eu não vou mais coletar lixo. Então o centro aqui vai ficar vai virar uma desgraça. Não é isso. Tem alguém que é responsável por isso, pelo controle de pragas na cidade. Quem é que notifica? Se a Codeca tem problema em determinada região, ela que chame a SEMA para olhar, né? E foi feito isso, a Codeca fez o papel dela de chamar a SEMA e denunciar e pedir para multar o estabelecimento que não está fazendo controle de pragas. Foi feito isso aí? Eu duvido. Então tem culpa da Codeca nisso. Não é a culpa do trabalhador, então, mas é culpa da empresa não ter... O trabalhador tinha que falar para a empresa tinha que tomar a atitude legal de acionar o órgão do município de Caxias do Sul para ir lá e resolver o problema. E não foi feito, pelo jeito. Agora, dizer que vai deixar lixo porque tem rato, aqui no centro eu vejo rato correndo em todas as lixeiras. E daí não vamos mais coletar lixo? Não é isso, não é essa a solução. Então esse vídeo aí, ó, tendencioso não serve. Nós precisamos arrumar a solução para a cidade de Caxias do Sul. Ficar jogando culpa de um para o outro, não. Nós pagamos altos impostos, coleta de lixo é 3 vezes mais cara que a região e tem que ser feita. Se tem problema de pragas, que seja acionado o órgão competente do município para ir lá e notificar o prédio que não fez, e se for área pública, que a SEMA vá resolver o problema dos ratos. Mas não ficar jogando de um lado para o outro. Daí nós estamos errados aqui. Obrigado. Não, verdade, vereador. O senhor que anda de patinete ali no centro, né? O senhor sabe muito bem à noite que às vezes o rato pega nas pernas das pessoas, né? Então, não sei se o senhor quando anda de patinete ali, o senhor já aconteceu isso com o senhor, mas isso é verídico, realmente. E eu não sei se existe legislação referente a isso nos condomínios, né? De exigir dedetização, enfim. Porque isso, daqui a pouco, não somente os trabalhadores, né, uma vez a cada dia ou a cada 2 dias que recolhem os resíduos, mas também haver infestação na vizinhança. Então, que se pense isso. Eu não tenho informação sobre essa determinada situação, se foi acionado, né? Mas também o condomínio tem que ter zeladoria pelas vizinhanças. E eu só vim aqui e mostrei para o senhor, vereador, que é o
né, contraponto dos trabalhadores que foram expostos, né, através do vídeo e naquele programa que vocês fazem semanal aí. Tá? Obrigado, presidente. Era isso.